Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos. Se você não é inscrito ainda, peço que se inscreva aqui no canal para dar uma moral, beleza? Deixe o seu like e fica até o fim do vídeo para vocês acompanharem todas as últimas informações do Palmeiras que joga hoje pela Libertadores, né, contra o Cerro Porteño. Mancini trouxe informação, será que Paulinho vai estrear finalmente hoje lá no Allianz Parque pela Libertadores? Fica de olho aí, fica até o fim do vídeo para vocês verem tudo isso e muito mais do nosso palestra. Fechou, rapaziada? Então é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Tem um papo com José Paz. Boa noite, Zé. O que você separou pra gente? Fala, Mi, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, tô aqui em frente à Academia de Futebol, Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. Alguns torcedores do Palmeiras por aqui, ó, esperando a passagem de um jogador ou outro. Marcos Rocha já parou por aqui, Veiga também, Murilo passou direto. É aquilo, né? Para quem quer, Michele. Trânsito muito tranquilo aqui em frente à Academia de Futebol. Alguns seguranças do Palmeiras aqui para quando passarem os jogadores, né? Toda aquela logística para os caras nem pararem no semáforo. Bem bacana aqui essa presença dos torcedores. E, aliás, por falar em torcedores, muitos torcedores estarão amanhã no Allianz Parque. Amanhã tem jogo importante lá no Allianz Parque, aqui pertinho da Academia de Futebol. Tem Palmeiras e Cerro Porteño, segunda rodada da Conmebol Libertadores, jogo que acontece às 21 horas e mais 30 minutos. Para essa partida, mais de 16 mil ingressos já foram vendidos e o Allianz Parque vai ter uma capacidade reduzida, né, nessa partida, porque ali atrás do Gol Norte já temos a montagem do palco do show de Gilberto Gil, 2 shows que ele fará, um no dia 11, um no dia 12, agora desse mês de abril. Então o estádio aí com 25%, 30% da capacidade reduzida para essa partida, mas claro, a torcida do Palmeiras comparecendo em peso, comparecendo para apoiar o time nesse segundo jogo, né? O Palmeiras que venceu o primeiro, venceu o Sporting Cristal na estreia da Conmebol Libertadores, 3-2 fora de casa, agora tem essa partida nos seus domínios. E para essa partida, Abel Ferreira vai testando, continua testando no meio de campo, né? Ele já escalou por ali Lucas Evangelista junto com Rios, por exemplo, na partida contra o Botafogo, estreia do Campeonato Brasileiro. Lucas Evangelista parece que vai se tornar de fato um titular absoluto desse time do Palmeiras. Já jogou com o Emiliano Martinez também, contra o Sport Recife. O Abel, antes de ter o Lucas Evangelista no Campeonato Paulista, colocou o Aníbal, colocou o Martinez, enfim, vem fazendo testes. E a gente vai acompanhar agora o treinador, o Abel Ferreira, depois da partida contra o Sport, falando exatamente sobre esse rodízio, sobre essas trocas que ele vem fazendo no meio de campo para achar o setor perfeito nessa temporada de 2025. Pode rodar. É bom porque nos dá confiança quando andamos à procura disso. Admito que andamos à procura da melhor dinâmica para ajudar os jogadores. No momento em que eu ando a trocar jogadores que se calhar podem jogar mais dentro, eu ando a metê-los fora e nem sempre eu ajudo os melhores jogadores, mas a equipa precisa neste momento noutros lugares, em função dos jogadores que nós temos em falta. Mas o importante é que o espírito se mantém, o grupo se mantém unido num campeonato que é muito, mas muito, muito competitivo. Tá aí a palavra do Abel Ferreira aqui no Gazeta Esportiva. Devolvo para vocês com uma perguntinha, viu, minha querida Michele Janela? Vocês também acham que o Lucas Evangelista, jogador que estava no Bragantino, chegou recentemente, chegou depois do Campeonato Paulista, ele agora é titular absoluto desse meio de campo do Palmeiras? Devolvo para vocês, sigo aqui, daqui a pouco tem mais Verdão no nosso programa, tá, Mi? Legal, José Paz. Será que ele é titular absoluto? Eu quero saber do Miller, que também é muito craque, e do nosso querido Osmar Garrafa. Ele já é titular ou não é? Eu não sei o que pensa o Miller, eu acho que ainda não, porque o Palmeiras ainda, o Abel ainda não definiu o time. O Palmeiras ainda não tem um novo time. Há um processo de formatação nesse elenco do Palmeiras, que veio no Campeonato Paulista, está vindo no Campeonato Brasileiro. É verdade que o Evangelista nos últimos jogos, ele acabou estando entre os titulares. E outra coisa, né, Miller, assim, com a temporada longa, não tem essa muita conversa, só quando o cara é um grande destaque para ser titular, porque você joga na Libertadores, no final de semana você tem Brasileiro, não dá para estar jogando sempre. Eu acho que ainda não é titular absoluto não e tem uma estrada para caminhar. O Abel está procurando o time ideal. Até porque ele está chegando agora, né? Mas ele tem uma diferença, né, do Martinez. O Martinez, você sabe que ele é aquele jogador que não vai fazer nada diferente. Agora o Lucas Evangelista não. Ele chega bem na frente, ele bate de fora da área, ele é mais ousado. Eu acredito que ele e Rios, na sequência, serão titulares. É recém-chegado, ainda é muito cedo para você... Mas né? ele é mais jogador que o Martinez. O Martinez é mais marcador. São características diferentes. Por isso que ele foi contratado. É isso aí. Quando
Quando que o Paulinho vai estar pronto para estrear? Porque hoje já é 8 de abril, amigão. Eu repasso essa pergunta para o José Paes. Ô Zé Paes, e aí? Qual é a previsão de alta do departamento médico? Uns entrando, outros saindo do departamento médico. Pergunta de $1 milhão, minha querida Michele Janela. Pois é, o Paulinho, ele já está entregue à transição física aqui do Palmeiras. Recentemente ele estava trabalhando ali no gramado como uma espécie de coringa, né? Sem muito contato físico com os demais jogadores, mas agora já está trabalhando normalmente. Está entregue de fato a parte física e fica a expectativa de quando que ele vai poder estrear com a camisa 10 do Palmeiras, né? Muitas expectativas. Os torcedores do Palmeiras queriam que ele já tivesse estreado contra o Corinthians, por exemplo, na grande decisão agora que tivemos aí do Campeonato Paulista, mas ainda não, o Abel resguardando ele já estava inscrito no Campeonato Paulista, mas não foi para o jogo, não foi para essa grande decisão aí diante do Corinthians, e agora a expectativa muito grande de que ele estreie de fato com a camisa do Verdão. Não deve ser agora contra o Cerro, amanhã pela Conmebol Libertadores, pode ser que seja no final de semana, e aí é derby no sábado lá na Arena Barueri. Marcos Rocha e Maurício também estão entregues aí a essa tal transição física aqui na academia de futebol. O Marcos Rocha se machucou exatamente no primeiro jogo ali da final do Campeonato Paulista. O Maurício já uma lesão um pouquinho mais antiga, né, no ombro, tá se recuperando também, entregue à transição física, um cara que vinha sendo muito importante para o Palmeiras nesse início de temporada, era o artilheiro do time no Campeonato Paulista, se machucou, fez uma falta danada, principalmente na reta final do Paulistão, e a expectativa muito grande aí de que esses jogadores retornem ao Verdão. Aqui na frente da academia de futebol, vou pedir para o Márcio mostrar de novo, muita gente se reunindo porque Richard Rios parou aqui para falar com a galera, trocar aquela ideia, o pessoal ficou animado. Jogo que não acaba mais. E é o que todo mundo quer saber. Eu duvido que vocês tenham a resposta, mas eu vou perguntar. Paulinho será relacionado para o jogo contra o Cerro Porteño na Libertadores? Pergunta. Segunda pergunta. Ele será relacionado para o jogo contra o Corinthians? Terceira pergunta. Quando é que o Paulinho vai jogar? Eu não aguento mais. Flávio Latif primeiro, depois Danilo Lavieri. Pois é, Massa. O torcedor do Palmeiras vive a expectativa, né? Na semana passada o Paulinho começou a treinar mais com o grupo, né? Fazer parte do treino com o grupo. Então, quando saiu essa notícia, todo mundo já pensou, pô, agora vai. Só que ontem saiu a notícia que o Paulinho iniciou a transição física, né? Só ontem. E se a gente pensar no Palmeiras como trata essas lesões, a gente tem um exemplo bem recente sobre o Maurício, né? Que antes da final do Paulistão, contra o Corinthians, também surgiu a notícia que ele começou a transição. Isso aconteceu no dia 19 de março. A gente está em 8 de abril e o Maurício ainda não foi relacionado. Então, infelizmente, dificilmente teremos Paulinho à disposição contra o Cerro. Contra o Corinthians, quem sabe, né? Porque se ele participar hoje, o treino do Palmeiras é agora à tarde, né? Então, enquanto a gente está falando com vocês, o Palmeiras está treinando e a gente não sabe o que está rolando. Mas a expectativa é, se o Paulinho participar de toda a atividade, talvez dá para sonhar no final de semana. Mas agora para o jogo contra o Cerro, o cenário é bem pessimista, pensando nessa questão da transição física que o Palmeiras preservou esses atletas já no Paulistão, e aí botar amanhã no jogo contra o Cerro, que em teoria é um jogo acessível, né? A gente sabe como o Palmeiras é na fase de grupos da Libertadores, então imagino que Paulinho não estará nem no banco amanhã contra o Cerro, viu, Massa? Perfect. E aí, Danilo Lavieri, me conte tudo. O que eu ouvi foi talvez contra o Corinthians, provavelmente contra o Inter. Depois do Corinthians tem Palmeiras e Inter, né? Não sei, acho que para amanhã é realmente muito difícil. E aí depois eu até fui pesquisar e ver se eu não estava com a informação errada, com a ideia errada. Quando o Palmeiras anunciou a contratação do Paulinho, já era, né, final de abril, começo de maio. Já era a previsão desde o começo, né? É que aí fica aquela história, ele tá voltando, vai ser antes. Fala para alguém que tá mais próximo, fala para alguém que não tá mais próximo, aparece num lugar e fala que vai jogar. Fica aquele papo todo, mas desde o começo, quando o Palmeiras contratou, já era, né, para ele voltar meio de abril, começo de maio, então tá dentro do previsto mesmo. E aí eu ouvi isso aí, talvez contra o Corinthians, provavelmente contra o Inter. Foi a frase que eu ouvi,
Mas como o próprio Flávio já disse, essa expectativa está gigante, todo mundo esperando. E eu acho até, viu, Massini, já aproveitando para explorar um pouco a pauta, que pode até ser um pouco injusto com o Paulinho. Por quê? Porque o Palmeiras está num momento em que não está jogando muita bola, em que o senhor Abel Ferreira ainda não encontrou a forma de jogar, como ele mesmo disse, depois do jogo contra o Sport. E aí muita gente fica na esperança de que quando o Paulinho voltar, tudo vai se resolver. Ah, não, calma, quando estrear o Paulinho, você vai ver. Só que a verdade é que o time não está redondo. O Paulinho pode arredondar o time? Pode ser que sim. Mas ele pode entrar e pode continuar o time com problemas, até porque o Palmeiras tem problemas também de criação. Então, tenho esse receio de que essa grande expectativa se transforme num grande problema para o Paulinho quando ele estrear pelo Palmeiras. E aí, reforçando, eu já vi que tem gente perguntando de novo aqui, o que eu ouvi é que talvez contra o Corinthians, provavelmente contra o Inter. Eu vou ensinar todo mundo nesse vídeo a fazer esse valor em 1 hora usando um app no seu Perfect, tá aqui a Dani Balacríada mandando essa aqui. Adoro esse trio, na verdade é um quarteto, né, Dani? 2, 3 e 4. Muito bem, estamos juntos, Dani. Obrigado. Bora pro Allianz amanhã. Bom, cara, a Rita tá aqui, falta criação, falta finalização. O Marcelo Ferreira, Abel vive em 2022, não existe tática, triangulação, 3 passes certos seguidos, 2024, eliminado nas oitavas na Copa do Brasil com 40 cruzamentos, não ganhou de nenhum clube do G5. Marcelo Ferreira não aguenta mais o Abel Ferreira, ele quer o Abel fora do Palmeiras, ou que o Abel melhore. O Caio também dá liberdade para os atacantes se movimentarem. 3-5-2 reforça esse meio-campo. Enfim, o torcedor do Palmeiras está buscando um time para chamar de seu, né? Eu acho isso interessante. Bom, meus caros, cara, Paulinho à parte, eu passo muito aí pelo que os meninos falaram, mas eu pego essa do Lavieri, que está tudo nas costas do Paulinho, né? E o cara está sem jogar há 5 meses, vai fazer 5 meses que ele não joga uma partida oficial. Então, cara, você ouviu aí a notícia boa para nós, Danilo? Um cafezinho. Oi? Não, aqui é um cafezinho. Ah, Não, eu tava silenciando o celular, porque eu silenciei o web WhatsApp aqui no computador e esqueci. Aí tava recebendo uma resposta sobre outro assunto que não é nada grave, sobre a questão dos ingressos de amanhã. certo, entendi. Ô, Massa, Muito bem. Oi. só para completar um pouco dessa linha de raciocínio do Danilo em relação a essa responsabilidade nas costas do Paulinho, quando a gente conversa com algumas pessoas de dentro do Palmeiras sobre o desempenho abaixo, né? E o que eu ouvi foi, existe uma justificativa para o Palmeiras não estar desempenhando bem. 2 principalmente. A primeira delas, mudamos muito a espinha dorsal, sem travar agora, Danilo Lavieri. O Palmeiras fez grandes movimentações no mercado, perdeu muitos atletas e o Abel ainda busca esse novo time. E o segundo ponto é justamente a questão das lesões. O Palmeiras alega que o Felipe Anderson se machucou no início da temporada, durante a pré-temporada, o Maurício teve a lesão, o Gomes se machucou, o Marcos Rocha se machucou, o Paulinho não se recuperou, então isso acaba sendo uma justificativa para o Palmeiras ainda não ter encontrado o seu time, né, o time para chamar de seu. Mas com as peças que tem já à disposição Abel, acho que esse time tinha que estar demonstrando muito mais futebol, né? Essa é uma boa discussão e é bom que a gente fale sobre isso, né? Porque também a galera não pode, tem que sair da zona do conforto lá para buscar alternativas aí um pouco mais rapidamente, né? Essa é uma questão importante na minha visão, né? O Palmeiras dá sinais de que está afim, de melhorar, que vai rolar, que vai acontecer, enfim. Isso é importante, tá? Então, você já sabe aí que o Paulinho não será relacionado para o jogo contra o Cerro. E vem cá, Maurício e Marcos Rocha para sábado, ok? O que vocês sabem aí, o que vocês têm de informação? Pro Rocha, acho que ainda vai ser difícil, viu, Massa? Porque ele também iniciou a transição,
mas por ser uma lesão na coxa, né, o Palmeiras teve alguns atletas que tiveram lesão similar, né, o Murilo, no ano passado, teve lesão nas duas coxas na reta final do Brasileirão e demorou um tempo a mais para ele se recuperar. Então, na lateral direita, imagino que o Giai vai ganhar mais uma oportunidade, né, contrariando muitas opiniões. Eu, particularmente, acho que o Giai fez um jogo regular contra o Sport, jogou 90 minutos depois de muito tempo, foi bem, óbvio que com a bola nos pés ainda deixa um pouco a desejar, mas na minha cabeça o torcedor do Palmeiras criou uma expectativa em cima do Giai que ela nunca vai se concretizar, viu, Massa? Porque todo mundo espera que o Giai seja o novo Cafu pelo valor que foi pago por ele, né? 40 milhões de reais, um valor muito alto por um argentino de 20 anos, e não é isso, né? Ele já mostrou, ele vai ser um cara sólido defensivamente, foi nota 6, contra o Sport, teve duelos importantes, e o Rocha machucado e o Mike também fora de combate, o Giai vai ter essa liberdade aí para, enfim, se consolidar na lateral direita, né? Porque ele não conseguiu demonstrar isso, mas vem de 2 jogos aceitáveis contra Botafogo e Sport, então contra o Cerro ele pode ter mais uma oportunidade. Só para complementar, Massini, rapidinho, Manda. o Giai desarmou a bola do jogo contra o Sporting Cristal, tá? Porque ia ser 3-3 aquele jogo. No último lance, o Giai deu um carrinho Salvador ali, ia ser 3-3. E concordo com o Flávio em relação à expectativa gerada por ele, pelo preço. Temos apenas que contextualizar e lembrar que o futebol vive uma bolha gigantesca e que jogadores que antigamente custariam 3 milhões de dólares hoje custam um absurdo por uma questão... não sei se continental, mas uma questão nacional. O Brasil tem gastado muito dinheiro, muito pela bolha das bets e etc. E sobre o Mike, para complementar a informação, pelo menos 20 dias, pelo menos, tá? Isso. A lesão não foi grau 1, foi 2 e aí é pelo menos 20 dias, assim, tratando, né? Sem contar quando você vai fazer transição e etc. Então, Mike não volta também tão rápido, não. Muito bem, vamos nessa. Família, então a gente viu aí as últimas notícias do Verdão, né? Tanto as informações lá da Gazeta Esportiva, quanto aqui com o canal All Sport. A gente viu que o Paulinho provavelmente não vai estrear hoje pelo Palmeiras na Libertadores, mas que possivelmente ele vai estar dentro de campo, ou pelo menos à disposição do Abel Ferreira no banco de reservas contra o Corinthians, né? No derby do próximo final de semana já. Então, é basicamente isso. Ele já está em fase de transição, já está treinando sem restrições com a equipe, né? Juntamente com os demais atletas ali. Não tem mais restrição, não está mais treinando separadamente. Então a estreia está bem próxima. Queria que já fosse hoje, né? Talvez o Palmeiras possa fazer uma surpresa também, mas não é do feitio do Palmeiras acelerar o processo de recuperação dos jogadores, né? Provavelmente vai ser só contra o Corinthians mesmo, ou mais tardar contra o Internacional, beleza? Também temos aí as notícias sobre Maurício e Mike, né? Que também estão lesionados. O Mike se lesionou mais recentemente, o Maurício, na verdade, já tá em recuperação. Eu acho que o Maurício tá mais próximo de voltar a jogar hoje do que o Paulinho, porque o Maurício, ele já estava em processo de transição há mais tempo que o Paulinho, né? O Paulinho começou a entrar em processo de transição recentemente. Então é basicamente isso, família. O Mike não volta por agora, pelo menos mais 20 dias, que nem o Danilo Lavieri falou pra gente aí. Essas foram as informações do Verdão. Hoje tem jogo, hoje tem palestra. Contra o Cerro Porteño é em casa, é jogo pra jogar bem, pra voltar a jogar bem, jogo pra vencer e vencer com propriedade, beleza? Lembrando que os créditos vão estar todos aqui na descrição, fechou? E se você não é inscrito, peço que se inscreva aqui no canal pra dar essa moral pra gente. Deixa o seu like e comenta aqui. O que você acha? Paulinho estreia hoje ou ainda está um pouco longe de estrear? Deve voltar contra o Corinthians no final de semana? Deixa aqui nos comentários, beleza? No mais é isso, família. Essas foram as informações. Até o próximo vídeo. Valeu. Avante palestra. É nóis.